Olá, tudo bem? Eu sou o professor Janote Pires, da disciplina de História e Geografia, Conteúdos e Métodos, e nesta aula nós vamos discutir a unidade 4. Nesta unidade, nós abordaremos o ensino de História e Geografia, algumas reflexões e perspectivas, desafios atuais no ensino de História e Geografia. Dentre esses desafios, destacaremos novas tecnologias, a questão da interdisciplinaridade e a utilização de livros didáticos. São muitos desafios, né? Mas até seguindo mesmo o livro que vocês têm no ambiente virtual, unidade 4, comentaremos, discutiremos esses desafios aqui listados, tá bem? Iniciando pelas novas tecnologias. Bem, atualmente muito se discute sobre a inclusão da tecnologia na escola, né? Dentro e fora de sala de aula. E por vezes há uma certa, neste campo, né, há uma certa proliferação de siglas, né, há muitas siglas. Então, por exemplo, NTICs, né, Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, TDICs, né, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Enfim, o próprio conceito de tecnologia também é amplo, né? Etimologicamente, tecnologia vem de técnica, do grego, né? Técnica, maneira de realizar algo, e logia, o estudo, então seria o estudo de como realizo algo, né? Enfim, mas tecnologia é um conceito bem amplo. Há algumas interpretações que dizem que tecnologia é a extensão do nosso corpo, né? Tudo que é extensão do corpo humano seria tecnologia. Tudo que o ser humano fabrica como uma extensão do seu corpo implica na tecnologia. Então, por exemplo, a pedra lascada, né, na época dos nossos antepassados, era uma tecnologia, né? Assim como, por exemplo, um óculos é uma tecnologia porque ele é uma extensão dos nossos olhos, né? Então, é um conceito, a tecnologia em si é um conceito bastante amplo e existem muitas siglas e vamos, portanto, nesse contexto, utilizar a mesma expressão novas tecnologias, tá certo? Novas tecnologias. Bem, um primeiro aspecto a se destacar é que a tecnologia está no cotidiano das pessoas, né? A tecnologia está no nosso dia a dia. E a escola, sendo uma parte dinâmica da sociedade, certamente é afetada por essa situação, né? Portanto, cabe às redes de ensino, aos planejadores da escola e aos próprios professores pensarem aplicações e soluções para integrar a tecnologia nas práticas de ensino e ao ambiente escolar. É um ambiente escolar, não é mesmo? E dentre os avanços tecnológicos das últimas décadas, destacamos as máquinas com acesso à internet, né? Então, o computador com acesso à internet não é apenas um dos principais instrumentos para a transmissão de informações, mas também uma ferramenta pedagógica importante, necessária, né? Que pode ser utilizada em diversas situações de aprendizagem, né? Então, isso envolve procedimentos que vão desde a observação de uma realidade até mesmo questões ligadas à problematização dessa realidade, né? Então, nós temos aí o computador com acesso à internet como um recurso que não pode ser desconsiderado, obviamente, né? Um acesso à rede mundial de computadores abre caminhos para uma construção de conhecimento enorme, né? Amplia muito as fontes de informação, né? Que vão desde artigos científicos até jornais, livros, vídeos, enfim. Um computador com acesso à internet nos dá uma ampla gama de referências, né? Outro aspecto que é importante destacarmos quando falamos dessas novas tecnologias em sala de aula é considerar a experiência dos alunos, né? Ou seja, no campo das novas tecnologias,
essas experiências elas são tão importantes quanto o campo da pedagogia como um todo, né? Cabe lembrar que essas tecnologias, elas não são, essas novas tecnologias, né? Não são necessariamente mais relevantes que as mídias tradicionais, né? Mas é preciso considerar que essas novas tecnologias estão cada vez mais presentes na vida cotidiana e fazem parte do universo dos jovens, né? Elas fazem parte do universo dos alunos. Então, isso por si só já seria a razão de para integrar essas tecnologias à educação, né? O que ocorre que muitas vezes é que nas escolas essas tecnologias ficam restritas às secretarias, né? Ali o laboratório, né? Enfim, que muitas vezes fica fechado, laboratório de informática muitas vezes fica fechado, então são situações que nós encontramos muitas vezes nas escolas, né? E outro aspecto a se considerar é que nesse contexto é muito importante a mediação do professor. Então, se por um lado é importante reconhecer essas novas tecnologias, por outro lado também é preciso evitar um certo deslumbramento com esses recursos, né? Que muitas vezes esse deslumbramento leva à utilização dessa tecnologia de uma maneira indiscriminada, né? Utilizar a tecnologia por si mesma, né? Ou seja, valorizando muito essa virtualidade técnica e menos as virtudes pedagógicas. Por isso que é muito importante a mediação do professor nesse processo. E é claro, isso entra também pela formação desse professor, né? Uma formação continuada, né? Se atualizando nesses recursos tecnológicos. Mas, ao utilizar materiais didáticos, o professor deve considerar, sim, essas novas tecnologias. Muitas vezes, o professor utiliza ali o projetor de slides, né? Então um programa específico como o PowerPoint, mas a ideia é ir além. A ideia é utilizar realmente essas novas tecnologias, não apenas para expor um material, mas também para que os alunos pesquisem, trabalhem soluções de problemas e assim por diante. Tá? Bem, como as novas tecnologias podem contribuir com o ensino de História e Geografia? O computador deve ser utilizado de maneira criativa. Por meio da internet, pode-se, por exemplo, visitar sites com informações geográficas, museus, arquivos históricos e outras instituições. Isto pode contribuir para que o ensino se torne mais dinâmico e atrativo, né? Então aqui é uma imagem do Arquivo Nacional, ou seja, por meio desta ferramenta é possível visitar uma série de instituições, fazer pesquisas em sites, né, via internet. Isso certamente é bem vindo, né? Os alunos veem isso com bons olhos, né, eles aceitam muito bem. Então existem muitas possibilidades, existem inúmeras atividades a serem realizadas que podem ajudar no ensino de História e Geografia, de forma que não fiquem baseadas apenas na repetição ou memorização de fatos e nomes de acidentes geográficos. Uma discussão que já foi feita no início da disciplina é que, por muito tempo, o ensino da História e da Geografia foi um ensino muito baseado na memorização, né? História, por exemplo, era memorizar fatos, datas, geografia, memorizar nomes de picos, nomes de rios, altura de picos, nomes de rios, enfim. Claro que essa parte é também importante, mas existe muita coisa além disso, né? Então, o que se preconiza no ensino de História e Geografia, na atualidade, é que seja um ensino voltado para a cidadania, né? Para a formação de cidadãos, para o desenvolvimento humano, preparo para o mundo do trabalho, né? Isso exige que as pessoas tenham um pensamento crítico, reflexivo, né? E não apenas memorizar informações, porque justamente devido às novas tecnologias, é muito fácil acessar informações, né? A própria rede de computadores fornece muita informação. Mas uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento. Conhecimento ele implica, a partir dessas informações, fazer algo com essas informações, né? Produzir algo novo, né? Implica a participação dos alunos, por exemplo, né? Na construção do conhecimento. Então, essas novas tecnologias elas podem contribuir para o ensino da geografia no sentido de não ficarem apenas baseados na repetição, memorização de fatos e nomes de acidentes geográficos, né? Aí vai depender muito de como o professor media esse processo, né?
é muito importante a participação, planejamento e mediação do professor, da professora de História e de Geografia, né? Então, considerando, por exemplo, o uso da tecnologia nas pesquisas pela internet, pode ocorrer, por exemplo, no primeiro momento com o professor e alunos juntos, né? Aqui está fisicamente, mas nesse contexto de pandemia, obviamente, pode ser numa sala virtual, né? Então, no primeiro momento, essa pesquisa pode ser feita com professores e alunos juntos numa sala de aula virtual ou física, se fosse o caso. E posteriormente cada aluno pode continuar a pesquisa no seu espaço e tempo, né? Ou seja, no caso das novas tecnologias, pode ser, primeiro passo, uma pesquisa em conjunto, com o professor mediando o processo. Então, o docente deve estar atento às descobertas, às trocas de experiências e informações, ajudando os alunos a contextualizá-las e a problematizá-las, né? Então, é importante que o professor ele faça a mediação desse processo para que então haja o que se chama de aprendizagem colaborativa, né? Claro que nesse planejamento o professor vai levar em conta a faixa etária dos seus alunos, o nível, né? O ano que ele está trabalhando, e claro, talvez fazendo planejamento com a coordenação pedagógica, né? Enfim, é preciso, quando se usa essas ferramentas, também se discutir, né, na comunidade de professores e coordenadores o que se está fazendo, né? Num segundo momento, o docente direciona e socializa o conhecimento entre os grupos participantes, onde todos relatam suas dúvidas e sugestões. Constituem-se assim as chamadas aprendizagens colaborativas, né? Ou seja, é preciso que no segundo momento haja uma verbalização, né, destas pesquisas. Então, o professor vai atuar como mediador. No primeiro momento, essas pesquisas podem ser feitas em sala de aula. No segundo momento, os alunos podem fazer essas pesquisas em outro tempo e espaço. Mas tem que haver em sala de aula esse debate, essa troca de experiências, né? Essa socialização do conhecimento. Isso tudo mediado pelo professor, né? O que vai se constituir a chamada aprendizagem colaborativa, né? É interessante ficarmos atentos a alguns aspectos, né? As novas tecnologias não devem ser utilizadas para preencher ausências de professores ou como meras técnicas de ensino, né? Porque isso pode acabar tornando a aula mais enfadonha, né? Então, muitas vezes a tecnologia ela é utilizada como uma técnica para transpor informações de um lugar para o outro, né? De conteúdos acadêmicos para ensino básico. Então, isso é muito limitador, né? É preciso que haja um protagonismo dos alunos, né? É necessário o protagonismo dos alunos, construindo algo novo a partir dos dados e informações acessados. Então, para que haja conhecimento, é preciso que os alunos eles sejam atores nesse processo, né? Eles sejam ativos nesse processo, né? Então, eles têm que ter esse protagonismo na construção de algo novo, né? A partir dessas informações que foram acessadas por meio da rede, né? Do computador com acesso à internet, a construir algo novo, né? Isso é o conhecimento. Então, nesse processo, o professor ele tem um papel decisivo como planejador e mediador. É imprescindível isso, né? Bem, um outro desafio no que se refere ao ensino de História e Geografia é a interdisciplinaridade, né? Um desafio. Compartimentação de saberes em componentes curriculares, porque no mundo real o conhecimento em geral aparece como um todo interligado. Então o que acontece muitas vezes? Vou voltar aqui. O mundo real ele é um todo, né? Um todo interligado. Só que na escola esse conhecimento é desenvolvido em componentes curriculares, né? Então os saberes na escola são compartimentados em disciplinas ou componentes curriculares. Então existem as várias componentes, história, geografia, ciências, matemática, assim por diante. O mundo real é tudo junto, é tudo interligado. Então este é um desafio, né?
A interação entre as disciplinas é um desafio. Porque não é uma tarefa tão fácil, né? Agora, a interação entre as disciplinas favorece uma ação pedagógica mais próxima à realidade dos alunos, porque a realidade ela é interdisciplinar, né? Ou até mesmo transdisciplinar. Sendo uma instituição plural, onde se entrecruzam sujeitos, saberes e práticas, a escola é campo fértil para a interdisciplinaridade. Tá? Então, entendendo aqui interdisciplinaridade como troca de conteúdos e métodos entre as diferentes disciplinas, e atividade interdisciplinar como associar essas disciplinas ao novo saber, a escola ela é um campo muito fértil para a interdisciplinaridade. Tá certo? E no caso da história da geografia, então, são componentes muito próximas, né? Existe uma pesquisadora que é a Ivani Fazenda, que há muito tempo pesquisa no Brasil esta questão da interdisciplinaridade. Ela tem vários livros publicados, já orientou muitos trabalhos de pesquisa em relação à interdisciplinaridade. E segundo essa pesquisadora, Ivani Fazenda, apesar de os educadores falarem bastante de interdisciplinaridade, ainda tem dificuldades em aplicá-la nos níveis fundamental e médio. Então, nos estudos que essa pesquisadora fez, ela sentiu muito essa dificuldade. Embora os professores falem muito e valorizem a interdisciplinaridade, na prática isso nem sempre acontece, ou muitas vezes não acontece. Justamente porque é um desafio, né? É um desafio. Então, segundo a Ivani Fazenda, o que seria um professor com atitude interdisciplinar? Ela constrói o perfil de um professor portador dessa atitude, né? Atitude interdisciplinar, que se caracterizaria por o que seria um professor com essa atitude? Tem gosto pelo conhecimento e pesquisa. Né? Ou seja, um professor que gosta de pesquisar, não é aquele professor que fica só replicando conteúdos, né? Ele fica também desenvolvendo conhecimento, né? E para isso precisa pesquisar. É um professor que tem um comprometimento diferenciado com os alunos. Usa novas técnicas e procedimentos de ensino. Tá? E a partir daí, então, a autora ela argumenta que para ter essa atitude interdisciplinar, é preciso muitas vezes ir além do trabalho em conjunto, né? Ou seja, interdisciplinaridade não é algo além do trabalho em conjunto, é necessário ajustar hábitos, métodos e recursos. Daí, segundo esta autora, a resistência de alguns professores em relação ao trabalho interdisciplinar. Né? E ela também argumenta que uma forma prática de aplicar essa proposta interdisciplinar é desenvolver uma espécie de pesquisa coletiva, um projeto coletivo na escola em que abarque várias disciplinas e, ao mesmo tempo, tente superar essa dicotomia entre ensino e pesquisa. Então, ela propõe projetos na escola, né? Seria um caminho para se promover a interdisciplinaridade, porque aí vão ocorrer de várias componentes, vários professores juntos, né? E promovendo essa interdisciplinaridade, né? Interdisciplinaridade que vai permitir ao aluno um melhor entendimento da realidade, né? Então, ela propõe esse caminho, né? Outro aspecto que está nesse desafio interdisciplinar é que é fundamental que o professor tenha profundo conhecimento sobre sua disciplina, sobre os conceitos, os conteúdos e métodos próprios do seu campo de conhecimento, para dialogar com os colegas de outras disciplinas. Então aqui parece uma questão muito básica, mas aí entra novamente por a perspectiva de uma formação continuada, né? Embora haja uma formação importante na graduação, o professor de qualquer profissional, né, ele precisa fazer uma formação continuada, né? Ele precisa continuar estudando, né, se atualizando. Mas, de qualquer forma, o professor que tem uma proposta interdisciplinar, ele, primeiramente ele precisa conhecer a sua disciplina, né, a sua componente curricular. Então, por exemplo, um professor de história, ele tem que saber não apenas os conteúdos e métodos, né, conteúdos e métodos, ou seja, o que e como, né, que e como. Conteúdos e métodos ele precisa saber, sim,
mas também ele precisa saber conceitos da sua área, né? E teorias. Aí é a chamada parte epistemológica, né? A parte epistemológica. Ele precisa conhecer profundamente os conceitos e teorias, além dos conteúdos e métodos. Tá? Então, a partir desse conhecimento profundo da sua própria disciplina, o componente curricular, é que ele vai então conhecer também as outras componentes, por exemplo, geografia, e a partir daí fazer promover essa interdisciplinaridade, né? Esse trabalho metodológico em conjunto. Então, é por isso que é um desafio, porque é preciso conhecer não apenas a sua disciplina, mas também ter uma boa base da outra disciplina, né? Agora, também é importante destacar que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela foi constituída de uma forma que abre muitas possibilidades para se desenvolver o ensino da História e Geografia de uma perspectiva interdisciplinar, né? Claro que a BNCC ela mantém a distinção, existe a componente curricular História, existe a componente curricular Geografia, mas olhando a BNCC nós percebemos que são muitas aproximações entre essas duas disciplinas, portanto a possibilidade de se trabalhar interdisciplinarmente História e Geografia é muito grande. Considerando aspectos gerais, a interdisciplinaridade é entendida como troca de conteúdos e métodos entre diferentes disciplinas. Por isso que se o professor de História quer uma proposta interdisciplinar com o professor de Geografia, ele precisa conhecer não apenas a sua disciplina, mas também a outra, né? Aqui nós temos uma imagem que ela pode representar a interdisciplinaridade, né? É uma imagem que representa a interdisciplinaridade, é uma orquestra sinfônica, na qual todos os instrumentos devem trabalhar de forma integrada e harmônica, compartilhando de certos conceitos musicais para que se possa executar o concerto, né? Então, aqui é uma imagem que representa um pouco essa ideia de interdisciplinaridade, ou de trabalho interdisciplinar. Então, uma orquestra, por exemplo, nós temos várias classes de instrumentos, né? Temos assim as cordas, que são os violinos, o violoncelo, a harpa, né? As harpas. Temos as madeiras, que são as flautas, os oboés, os metais, que são trompetes, trombones, tubas, mais lá na parte posterior, né? A percussão, os tímpanos, bumbos, né? Enfim, pratos e as teclas, né, que são piano, enfim, o órgão, se for o caso, né? Então, uma orquestra sinfônica tem várias classes de instrumentos e cada um deve trabalhar de forma integrada e harmônica com o outro, né? Então, cada músico desses, né, ele deve conhecer profundamente seu instrumento. Assim como cada professor deve conhecer profundamente a sua disciplina, né? Conteúdos, métodos e teorias, conceitos. Mas ao mesmo tempo ser capaz de dialogar com o outro, né? Capaz de estar em harmonia, integrado ao outro. Então o professor ele tem que conhecer bem a sua disciplina, mas também tem que ter noção do outro para poder trabalhar de forma interdisciplinar. E assim então executar a sinfonia sob a regência aqui do maestro, no caso do professor, né? Então, a interdisciplinaridade ela preconiza que o professor conheça primeiramente muito bem a sua disciplina e tenha a noção da outra, né? E que tenha essa atitude interdisciplinar, tá? Então é muito importante que o professor busque dominar conteúdos, métodos e também a parte epistemológica, né? Ou seja, conceitos e teorias desses componentes curriculares. Então, nesse contexto, percebemos como é importante o professor assumir o papel de pesquisador, né? Porque o desafio é justamente esse, né? Não ficar parado, né, no curso de graduação, procurar sempre se atualizar, fazer outros cursos, né, sempre estudar, ou seja, buscar a formação como se fosse uma trajetória de vida. A formação não acaba na graduação, né? Ela na verdade inicia na graduação, ela é uma trajetória de vida. Então o professor que quer realmente desempenhar um trabalho interdisciplinar, ele precisa
continuamente conhecer a sua disciplina, a sua componente curricular, mas também buscar referências nas outras disciplinas, buscar desenvolver conhecimento em outras disciplinas. Claro que no caso de história, vai buscar isso mais para a geografia, né, e vice-versa, né? Mas é preciso esta situação, né, esta busca por desenvolver conhecimento constantemente, né? Então, aí que entra o papel do professor pesquisador, e isso já nos liga com o próximo desafio, que é o livro didático. Bem, na rotina escolar, né, é comum na rotina escolar, os professores utilizarem seus planejamentos de aula ou desenvolverem seus planejamentos de aula, organizarem a partir do livro didático. Então, para quem tem alguma experiência na educação básica, seria até uma ingenuidade negar a importância desse material, né? O livro didático ele é muito importante no cotidiano da escola, não há que se negar isso. Por outro lado, o desafio é a dependência em relação a esse material, ou seja, superar essa dependência, porque muitas vezes os professores acabam ficando dependentes do livro didático, né? Muitas vezes esperando chegar ao livro didático para então fazer elaborar o planejamento a partir do livro didático. Então, esse é o desafio, ir além do livro didático, né? Então, os professores eles têm que superar, ir além desse material didático padrão e pensar a função desses recursos dentro da escola, né? Dentro do ensino formal. Então, por exemplo, começa refletindo sobre a natureza do livro didático. A quem esse livro se destina, quais os interesses e objetivos de quem produziu, porque existe um interesse editorial. Também ter consciência de que esse livro é fruto de uma determinada política pública, muitas vezes, né? E muitas vezes também marcada por certa ideologização do ensino escolar. Então, o livro didático também pode representar tudo isso, né? Então, o docente ele precisa considerar, além disso tudo, também se esse livro é adequado ao nível, à realidade dos alunos, né? E nesse contexto coloca-se uma questão crucial, que é a seguinte: como então efetivamente são utilizados esses livros didáticos na sala de aula pelos professores e pelos alunos, né? Então, o que se propõe para superar esse desafio, né, é que o livro didático seja um ponto de partida. Então, o livro didático ele deve ser um ponto de chegada para o autor, aquele que escreveu o livro, ou os autores, né, mas um ponto de partida para os alunos. O livro didático é um ponto de chegada para o autor porque ele escreveu o livro, ou os autores escreveram o livro, né? Foi o ponto de chegada dele, ele concluiu o livro, foi publicado, é o ponto de chegada do autor, mas apenas o ponto de partida dos alunos, né? Apenas o ponto de partida dos alunos. Então é necessário, o professor, ao adotar o livro didático, é necessário que o professor evite ser adotado por ele, né? Ou seja, o desafio é não ficar preso, limitado, dependente do livro didático. Então o livro didático deve ser um ponto de partida, né? E nesse processo o professor exerce um papel central, porque ele pode atuar desde a seleção do livro até o trabalho cotidiano na sala de aula com esse livro, né? Que muitas vezes tem suas limitações, muitos livros didáticos são bem limitados. Então cabe ao professor liderar esse processo de ir além do livro didático, né? Nesse sentido, mais uma vez, vem à tona a questão da formação continuada. O professor precisa buscar sempre essa formação continuada, porque aí ele vai dominar os conteúdos e conceitos que vão lhe permitir uma utilização crítica desse material, né? Em outros termos, um dos desafios do professor é justamente construir uma base epistemológica, né? Uma base conceitual, que lhe permita um senso crítico e não fique refém do livro didático. Porque, às vezes, muitos livros didáticos trazem certas ideologizações, né?
Isso é muito comum, por exemplo, em livro de história. E então o professor precisa ter uma boa base epistemológica, não estamos falando aqui de conteúdos e métodos mais, mas de epistemologia, ou seja, uma boa base de conceitos e teorias para que possa vencer de forma crítica esse livro, né? E não ficar dependente dele, ser um seguidor do livro didático, né? No cotidiano de sala de aula, o professor também constrói conhecimento, no sentido de que os conteúdos não podem ser trabalhados como um fim em si mesmos, mas sim considerando como esses conteúdos são ensinados pelos professores e aprendidos pelos alunos, né? Então, é importante destacar que o professor valorize a experiência dele em sala de aula, né? O professor também constrói conhecimento na sala de aula. Então, nesse cotidiano de sala de aula, nesse dia a dia, o professor vai construindo também as suas referenciais, suas situações didáticas. É um conhecimento que está além da graduação, né? É conhecimento que vem da prática, daquela realidade, né? Então, isso aqui nos mostra assim a importância dos professores valorizarem a sua própria experiência, porque isso é uma forma de conhecimento também. Tá? Então, essas experiências docentes, elas são fundamentais, inclusive para o desenvolvimento dos processos educativos. Tem que ser valorizado isso, né? Muitas vezes essa experiência do professor em sala de aula, de alguns anos de sala de aula, são muito mais efetivas e muito mais aplicáveis e até úteis mesmo do que os livros didáticos, né? Claro, ninguém está negando aqui a importância do livro didático, né, como suporte dessas componentes curriculares, das disciplinas escolares. O livro didático ele é importante, né? Agora o que se defende aqui é uma prática docente, inclusive com o próprio livro didático, né, que se constitua um conhecimento, ou seja, a própria maneira como ele utiliza o livro didático, inclusive de forma crítica, pode ser um conhecimento que vai ser explorado nos anos seguintes, por exemplo. Então é importante que o professor valorize o seu trabalho, a sua experiência de sala de aula. Tá? O professor, é interessante destacar também, que o professor ele se encontra no processo de escolha do livro didático. Tá? Agora, esta escolha, muitas vezes, ela é mediada pelo Estado, porque o livro didático ele tem a sua materialidade, né? Por exemplo, ele tem essa questão do tipo de projeto editorial, ele tem relações sociais, ele tem uma circulação, o livro didático é uma mercadoria que é destinada à escola, né? É uma mercadoria que geralmente é feita por uma grande editora, que muitas vezes fica no eixo Rio e São Paulo, né? E é uma editora que faz livros para o Brasil todo. Então, esse mesmo livro didático ele vai para o Brasil todo. Olha, mas as realidades são muito diferentes. Então, o professor ele se encontra nesse processo de escolha do livro didático, mas também ele é limitado, porque esse tudo é mediado pelo governo, né, pelo Estado. Então, essa escolha muitas vezes está restrita a um repertório que compõe lá o guia do livro didático, né? Então existe um guia do livro didático e aí o professor tem que fazer uma escolha dentro desse guia, já é uma limitação, né? Existe também o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, né? Enfim, mas existe essa situação de o professor ele também faz a escolha, mas é uma escolha limitada, né? Então vai ter que chegar um momento que vai escolher um livro realmente, mas sabendo que esse livro ele vai contribuir lá no planejamento, né? Ele vai ser um recurso didático, mas também tem suas limitações. O livro tem suas limitações, né? Portanto, o professor precisa ter essa noção, essas limitações, ter esse senso crítico, né? Para assim trabalhar o livro em sala de aula, mas não ficar preso, não ficar refém ali além do livro didático. E se for o caso, até fazer uma crítica ao livro didático, né? E também levar em consideração que o trabalho dele em sala de aula é um conhecimento, essa experiência dele em sala de aula ao longo do tempo é uma experiência muito válida, né? Então, o desafio é o planejamento que evite o excesso de dependência do livro didático, procurando desenvolver projetos e criar situações didáticas que estejam de acordo com a realidade da escola, né?
que estejam de acordo com a realidade sociocultural da escola, o entorno da escola, né? Porque um livro que foi feito em São Paulo, será que se adequa bem a uma escola no Ceará? É? Então, a escola tem as suas especificidades. Os alunos dessa escola têm as suas especificidades. E nesse processo, o docente não deve, né, não pode abrir mão do papel de proatividade, liderança, né, que são justamente características de um professor pesquisador. E não um professor que fica replicando informações de um livro didático que vem não sei de onde, né, feito em outro contexto, enfim. É preciso pensar muito sobre essa questão do livro didático, embora o livro seja importante, ninguém está aqui desmerecendo o livro didático. O que nós estamos tentando colocar é que precisa ter um olhar crítico sobre esse livro. É preciso ter um olhar crítico sobre esse material didático, o chamado livro didático, né? Então, nesse planejamento, o professor ele tem que evitar um excesso de dependência. No planejamento dele, ele pode usar o livro didático, mas procurar também utilizar outros recursos metodológicos, né? No caso de história, usar fontes históricas, né? E também a própria experiência, de acordo com essa realidade onde ele atua, né? Porque muitas vezes ele vai ter uma aula muito mais produtiva, né? Vai ajudar muito mais na formação dos alunos se usar outros materiais didáticos além do livro, né? Mas o livro didático é importante, mas é preciso que se evite essa dependência que muitas vezes ocorre em relação a esse material, né? Porque muitas vezes realmente há essa dependência, né? E daí, nesse contexto, é muito importante ser um professor pesquisador, né? E ter essa noção de que a formação de um professor é uma trajetória de vida, como diz lá o Maurice Tardif, né? O pesquisador canadense que pesquisou muito formação de professores, o Maurice Tardif, escreveu o livro Saberes Docentes e Formação Profissional, né, que foi publicado no Brasil pela editora Vozes. E o Tardif ele defende que a formação do professor é uma trajetória de vida. Então, por essa perspectiva, nos parece bastante coerente que o professor valoriza suas práticas de ensino, né, no caso, ensino de História e Geografia, né, porque essas práticas de ensino também se constituem no conhecimento e que muitas vezes está além do que foi aprendido na graduação e também além do que está no livro didático. É por isso que o professor ele tem que buscar essa formação continuada, essa posição de autonomia intelectual, né, esse posicionamento de professor pesquisador, aquele que curioso, que pesquisa, que se atualiza, né, porque esta busca constante de se atualizar é que vai realmente permitir um senso crítico e um melhor planejamento de aula, né? Então, o docente deve constantemente refletir sobre o que está fazendo e o que está fazendo e como está ensinando tem significado para os seus alunos, né? Então, diante de todas essas questões, o professor não pode se esquecer de que o conhecimento desenvolvido na escola não é apenas o que consta nos currículos, não é apenas aquele conhecimento dos livros didáticos, mas também aquele conhecimento que se constitui nas práticas de ensino. A experiência de ensinar é em si mesma, a experiência de ensinar é em si mesma uma forma de conhecimento, tá certo? Então, precisa valorizar isso, tá bom? Bem, só para encerrar então, o professor pesquisador que constantemente busca estudar e se atualizar nas componentes curriculares, o docente deve constantemente refletir sobre o que está fazendo e se o que e como está ensinando tem significado para os seus alunos. Foi justamente o que eu acabei de dizer, né? Então, é importante entender que o conhecimento desenvolvido na escola não é apenas dos currículos, não é apenas dos livros didáticos, mas também a das práticas de ensino. É muito importante o professor, a professora que ensina história, que ensina geografia, valorizar as suas próprias práticas. Tá certo? Bem, essas foram as nossas referências, tá? Que nós utilizamos aqui para esta aula.
A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, nós vimos alguns aspectos da BNCC, alguns aspectos ligados à historicidade da base, né, como ela surgiu, em que contexto que surgiu, e também questões estruturais, né? A base ela tem uma terminologia própria, né? Então trabalha, por exemplo, com as categorias habilidades e competências, e, né, vimos algumas propostas da base, uma parte, né, dos currículos de História e Geografia, mas eu também solicitei a vocês que estudem a BNCC. Não há como ver toda a previsão curricular do primeiro ao quinto ano em História e Geografia em apenas um encontro, né? Então esse estudo é preciso que cada um faça individualmente. É muito importante essa proatividade de vocês, né, de fazer esse estudo na base. Tá? E como eu divulguei aqui, vocês devem saber, é muito fácil acessar a BNCC. Basta você acessar o site do Ministério da Educação e Cultura, né? Existe lá um link específico da BNCC, você pode baixar a BNCC na íntegra, ou então por áreas, né? Sugiro que baixem a área de humanas, história e geografia, certo? Então, por favor, estudem lá a BNCC. A outra referência que nós utilizamos foi o livro da Ivani Fazenda, essa pesquisadora que eu citei. Ela é bastante conhecida nesses estudos interdisciplinares, ela estuda isso no Brasil já há muitos anos, né? Inclusive já orientou muitos trabalhos de graduação e de pós-graduação, é uma referência, né? Então, quem quiser se aprofundar na interdisciplinaridade pode começar com os trabalhos da Ivani Fazenda ou outros, né? Há muitos trabalhos há muitas pesquisas sobre a interdisciplinaridade, sobre como isso é aplicado nas escolas, na educação básica e assim por diante. E uma terceira referência é o livro, é o e-book que está no ambiente virtual, do Marx, História, Geografia, Conteúdos e Métodos, né? Organizado aqui, publicado pelo Centro Universitário Ateneu. Então essas foram as nossas referências, tá? Utilizadas aqui no nossa aula. Por fim, eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Parabenizar pela escolha do curso. O curso que vocês estão fazendo é um curso bastante amplo, né? E precisa realmente ter esse posicionamento de um intelectual, né? Que estuda muitas áreas, né? Cada área, cada componente curricular, por exemplo, tem seus conteúdos, tem seus métodos, né? A nossa disciplina é História, Conteúdos e Métodos. Cada área tem seus conteúdos e seus métodos, mas também precisamos lembrar que cada área dessas também tem a sua parte epistemológica, né? Ou seja, a parte de conceitos e teorias. Então a história tem seus conteúdos, o ensino da história tem seus conteúdos e seus métodos, mas também tem seus conceitos e teorias. Da mesma forma a geografia e todos os componentes curriculares. Então, o pedagogo ele precisa ter essa formação bem ampla, né? Um intelectual, né? Precisa ser realmente um estudioso. Por isso que é importante buscar esta formação continuada. A graduação é um curso de alto nível, mas precisa ter essa noção de que depois da graduação vai continuar estudando, se atualizando. É a formação continuada ou a formação com uma trajetória de vida, segundo o Tardif, que eu citei, né? Ou seja, ao longo da sua vida profissional, você vai precisar sempre estar estudando, se atualizando, né? E é assim que você vai vencer os desafios. No caso, quando falamos aqui de História e Geografia, no seu ensino, desafios em relação às novas tecnologias, desafios em relação à interdisciplinaridade, desafios em relação à utilização de materiais didáticos, por exemplo, o livro didático. Esses desafios vão ser superados a partir do momento em que você estudar, né, você buscar alternativas, em ter realmente a sua formação como uma trajetória de vida, né? É isso que vai lhe dar mais condições de superar todos esses desafios, né? E com os desafios também nós crescemos, né? Quando nós superamos os desafios, nós crescemos, não é isso? Então agradeço a todos vocês. Eu solicito que estudem as unidades 1, 2, 3 e 4, né? Aqui no caso, mais especificamente a unidade 4. Desejo bons estudos a todos, boa sorte e até a próxima. Até mais.